as carteiras de produtor dos indígenas também. Legal. Então, tem coisas práticas que a gente já vai aproveitar, como eles já estão em Manaus, já para esse treinamento, tá? Eu deixo... de a gente depois ver com o pessoal que o Secane vai contratar, o FNDE também, para a gente capacitar também para participarem juntos também, mas porque só vai acontecer no próximo ano, né? Legal, legal. Eu já deixo a sugestão, como eu participo de alguns treinamentos, eu gosto muito das capacitações com casos práticos, né? Então, colocar ali um casinho prático, veio lá um indígena distante, um dia de viagem do município, pedindo a DAP, como fazer, né? Assim, quais órgãos você vai procurar, sei lá, algumas coisinhas assim bem práticas, eu acho que é bem interessante para depois, né, na hora lá não ter entrado. Só uma sugestãozinha aí. E beleza, vamos para o próximo ponto então, que é a nota técnica nacional, né? É isso? Estou seguindo aqui a tabelinha aqui. Fernando, só uma coisa rapidinho, acho que só sobre esse ponto, eu não sei se tem ainda alguém o Douglas, não sei se ele está aqui, para saber também como é que está FNDE e FUNAI, né? Da contratação, assim, né? Da contratação, para a gente também pensar. E não tem ninguém da FEI participando, mas o Zusa me falou também que... mas aí seriam uns técnicos, 4 técnicos do próprio quadro da FEI que estariam se dedicando à catrapoa. Tá. Mas aí é melhor, ele pode falar numa próxima vez, quando ele estiver participando. A Cineide ou Douglas tem novidades aí da contratação? Não sei se eles estão ainda com a gente. Eu estou. Então, estava aqui ouvindo. Não sai da reunião sem dar tchau, né, gente? Isso minha mãe ensinou bem, tem que ser educado. Então, com relação à contratação via Secane, a gente já tem um plano de trabalho, né? Então a gente trabalha dessa forma com as universidades, a gente tem um plano de trabalho que tem tempo determinado, e aí a gente trabalha com novas descentralizações. E agora a gente está justamente nesse período. Devido à pandemia, a gente não fez ainda a contratação via FNDE Secane para os assessores que irão ficar nas calhas. Por quê? A gente não acha efetivo a gente fazer essa contratação agora nesse momento, uma vez que esses assessores eles não vão atuar junto às comunidades indígenas, né? E o nosso objetivo não é que essas pessoas que elas fiquem dentro das cidades, e sim trabalhando lá junto com a população, com os indígenas. Então está em stand-by, o recurso já está na universidade, a gente já teve algumas reuniões com as professoras, com as coordenadoras do Secane, para esperar um pouco até ver em que pé que fica a pandemia. Então, provavelmente, a gente vai fazer essa contratação no final do ano, dessas 2 pessoas, porém, a gente já está em processo de pensar no novo plano de trabalho, para dar continuidade a essas ações, pensando também em novas calhas, né? Então, hoje a gente tem Juruá e Rio Negro, e aí a gente vai pensar em mais 2 calhas para a nova descentralização. Então, nós teremos aí 4 agentes PNAE que a gente chama. Então, essa formação nossa do FNDE junto ao Secane com essas pessoas, provavelmente no ano que vem. Provavelmente não, será no ano que vem com certeza. Tá? Agora, essa formação que vai ter com esses assessores que serão contratados agora, a gente já se colocou à disposição para apoiar no que for preciso, para fazer essa formação à distância, se for o caso, e para ir presencialmente. Além do Secane que está aí, o Secane vai acompanhar essa formação. Mas a gente está à disposição para apoiar na formação, sim, tá? Então, a gente vai ter 4 assessores. Legal. Tá? Agora, a contratação desses que vão atuar aqui em Manaus, acho que está em andamento também? Eu não lembro como é que estava também, só para partilhar. Está em andamento. Né? Do que vai ficar em Manaus. Então, um é o Ricardo, né, que está aí na reunião, certo. E aí a gente vai ter um para apoiar só a comissão, né? Tá. Então, está em andamento. Já tem previsão para tá... fechar? Para fechar? Ou da comissão? Tipo assim, até quando que vocês estão prevendo para contratar e tal? Semana que vem a gente já pode começar a ver a questão da documentação. Já passou por entrevista, já está tudo certo. Tá. Beleza. Tá?
E aí a gente já está em fase de vocês me contratação. mandaram, né? Vocês tinham me mandado para ver se eu conseguiria entrevistar Isso, e tal. isso. Tá difícil aqui, né? Mas beleza. Pandemia deixa a gente assim, né? Tá. Brincadeira à parte. Não, mas já está bem encaminhado. Essa contratação, a gente já está fechando, né, a folha de pagamento do mês, então já pode iniciar em outubro. Ótimo, Tá? ótimo. Você chegou a ver, Sineide, só para aproveitar, se daria para... Os Secanis têm um e-mail próprio pelo FNDE? Não, o Secane tem um e-mail da universidade, né? E aí, por exemplo, o que fosse contratado para assessorar a Catrapoa, tá. teria um? Tá. Eu posso ver aqui. Seria legal, né? Porque a Mari tá usando o Gmail por enquanto, né? Uhum. E aí, quem for contratado para poder usar um... o institucional é melhor. Teve problema aqui com o do MPF, não sei o quê. Aí era melhor ter algum institucional, né? Acho que é mais interessante. Tá, eu posso ver por aqui, tá? Beleza. Então seria um e-mail tipo @FNDE, né? Sim, podia ser tipo assim, catrapoa@fnde, sei lá, alguma coisa assim. Tá. Bom, aí fica como vocês acharem melhor. Tá bom, eu vou ver aqui. Tá, joia. Valeu. Tá bom? Imagina. E Douglas, tá aí, da FUNAI? Ou alguém da FUNAI sabe sobre a contratação aí dos técnicos? Se não tiver, depois a gente tenta ver com ele. Por mensagem, né? Perguntar como é que tá o andamento, se a gente pode também apoiar em algo. Marcos, o Douglas teve a informação de que iria contratar, eu não lembro quantos eram, vocês lembram? 5, 6 técnicos para o interior também, né? Acho que eram dois, era um técnico para Altamira, no Pará, e aqui seriam 2 para Campo, e que provavelmente que eles estavam pensando seria um para a calha do Alto Rio Negro e outro Médio Purus, e um coordenador que ficaria em Manaus, que coordenaria esses 3 técnicos. Isso, eu acho que o Douglas não está aí, ou está sem áudio, mas daí depois a gente atualiza com ele como é que tá. Estava em andamento isso, né? Beleza. Para fechar, então, só a questão da nota técnica nacional, encaminhamento, tinha pendente 2 coisas. A gente oficiar todos os órgãos para que possam implementar a nota técnica, né, nacional, e a gente estava esperando o guia, enfim, né? Vamos aí também agradecer que saiu o guia nacional da Catrapoa, da replicação, né? E aí a gente acho que já pode encaminhar, né, Mário, para a gente oficiar todo mundo com a nota técnica nacional, com a lei, acho que pode citar a lei que traz essa questão também para os indígenas por conta da pandemia, e com o guia, né, do mapa da GIZ. Eu acho que agora já fica bem legal, né? Todos que a gente tinha, era o segundo encaminhamento, quem está com a memória aí, o item 4 lá do final do quadro anexo, é o segundo encaminhamento. Então a gente pode deixar, já que o MPF vai de fato agora oficiar todos esses órgãos, para conhecimento, né, e para apoio na implementação, né? Daí a gente vê certinho. E a questão da reunião nacional, assim, só para vocês entenderem, porque às vezes não avança as coisas. A Sexta Câmara, ela atua no Brasil inteiro, né? E ela é em Brasília, e ela é o tema dos povos indígenas tradicionais do MPF. Geralmente eu tenho contato com a coordenadora da Sexta Câmara, que é a Eliana Torelli, e geralmente a gente discute um tema por vez, tá? Assim, não dá para ficar vários temas, porque eles também têm o Brasil inteiro para tocar. Eu estava muito conversando com eles a questão do abacaxi, né? Então essa questão da nota técnica nacional e tal acabou ficando um pouquinho parado. Agora eu espero retomar e tomara que a gente consiga fazer a reunião aí até a próxima reunião da Catrapoa, tá? Da Nacional, e a gente vai avisando, tá bom? Que é justamente trazer todos esses órgãos nacionais e também públicos e sociedade civil para apresentar e tudo mais, para a gente avançar nessa discussão, tá bom? Fernando, eu preciso demais dessa reunião. Você não tem ideia como a gente precisa disso com muita urgência. Por quê? Já está chegando nos estados, nos municípios, e está gerando vários questionamentos. Tem alguns procuradores que já estão Sineide, nos apoiando. vamos fazer assim, tu pode me oficiar? Manda um ofício para mim. Eu te oficiar? Opa! Então, manda um ofício para mim e para a Sexta Câmara, solicitando essa reunião com urgência. Isso que você está me falando.
E aí me ajuda, porque eu vou ter que pautar lá, e é 1 milhão de coisas. E para piorar a situação, a Eliana Torelli, quer dizer, isso é bom pra gente, porque ela tem mais poder, mas fica ruim porque ela tem muita demanda. Ela virou secretária-geral do MPF. Então ela tem 6ª Câmara e mais essa secretária-geral para tocar, então ela deve estar maluca, entendeu? Se a gente conseguir... você manda um ofício para mim com cópia para ela, Tá, 6ª Câmara. tem os procuradores que já têm conhecimento da nota, que está apoiando bastante, Sergipe, São Paulo... Legal. Goiás está começando a entrar um pouco, mas ele está ainda sem entender, e aí já teve alguns questionamentos não muito interessantes. Pode mas aí passar a gente meu tá conseguindo. Contato, se você precisar para eles. Eu tô passando. Tá. Inclusive, agora tá mudando o jogo, né? Se dava para passar meu contato para todo mundo, aí eu comecei a passar. A procuradora de Sergipe vai fazer contato já, inclusive ela já tinha... Ela falou assim, eu já vi falar desse procurador... Então eu vou fazer contato com ele, o pessoal me xinga bastante. E aí ela falou o seguinte, que ela quer fazer uma câmara lá. Ótimo, tá falei, vendo? Não, é isso aí que a gente quer, precisa. Eu falei assim, a gente precisa, na verdade, de transformar isso em lei, que aí a gente tem mais segurança, a gente do FNDE. Inclusive, já tem uma questão aí para o estado do Amazonas. Então, a chamada pública, a gente tem um modelo de chamada pública específico para indígena. A gente não vai ficar fazendo chamada pública específica para cada comunidade tradicional, correto? Na verdade, eu poderia fazer uma chamada, como agora abrangeu, a gente pode fazer uma chamada pública específica para indígenas, quilombolas e tradicionais, porque agora todos podem. Exato. Entendeu? Porém, cada um no seu quadrado. Cada um na sua terrinha lá, né? Exato. Tá, então é esse o entendimento mesmo que a gente está tendo, até que o Ricardo outro dia perguntou. Próximos, né? Como a nota técnica que a gente fala, locais próximos por conta da própria questão sanitária, né? Exato. Até que outro dia o Ricardo questionou sobre isso, né? Então, tem uma chamada pública, mas aí tem um ribeirinho que está ali na mesma comunidade. Ele pode concorrer? Pode, né? Uma vez que ele está na mesma comunidade, e hoje a nota técnica ela é nacional, ela é para todas as comunidades tradicionais. Então, ok, pode. Exatamente. Tá? E aí meu entendimento, a prioridade 100% para o indígena. Agora, meu entendimento sobre o tema, é óbvio que a gente pode discutir, tá? Mas eu acho que, sendo locais próximos, essa questão da tradicionalidade estando contemplada, eu não vejo problema nenhum, mesmo porque tem muitas relações entre eles. Sim. Uma produção de um pirarucu, de um ribeirinho, ser repassada para o indígena que está ali do lado, entendeu? Eu acho que é plausível. O pirarucu pode? Não, qualquer tipo de proteína, qualquer tipo de processado. Eu acho que isso é interessante dentro do contexto do que a gente colocou na nota técnica, né? Locais próximos. Porque o pirarucu tem a questão do manejo e tal, então pode. Exato. Né? Eu não vejo problema nenhum, né? Porque um vai ter produção de uma coisa, o outro de outra, e isso cresce a possibilidade de vendas. E eu acho, agora, assim, isso é uma opinião, né, minha, e fica aberto aí a sugestões, críticas, enfim. O nosso entendimento como alimentação escolar, como FNDE, é que ok, tá? Beleza. Que pode. Só que aí a gente precisa também de respaldo, né? Então, o respaldo está nas notas técnicas, né? Na própria lei. Sim, agora. Sim. Então, assim, o nosso entendimento é que sim, pode atuar dessa forma. Então, MPF e FNDE pensam assim, se tiver outros que têm outras ideias, tragam também para gente. Tá, combinado. Né? Tá. É porque na hora da prestação de contas, a gente tem que estar com isso muito bem claro, sabe, Fernando? Porque uma coisa é a gente falar, não, ok, tá tudo certo, só que quando a gente leva essas questões para o setor de prestação de contas, tem que estar muito claro na nossa cabeça que está fazendo esse tipo de discussão. Beleza. Né? Para não ter problema com o gestor lá na frente. Porque o gestor pode estar fazendo, teve esse entendimento numa reunião, na comissão, o Secane passou dessa forma, o Ministério Público está passando, só que na hora da prestação de contas pode ter um emperramento, pode ter ali algum empecilho e que vai prejudicar o gestor que está fazendo da forma correta que a gente está orientando. Né? Então, legal. É por isso que eu sempre friso, sempre pergunto, porque a gente, na hora dessa reunião com prestação de contas, para ficar claro. Entendi, beleza. Então, posso deixar... Tá mudo, eu acho. Ele saiu. Acho que ele apertou em algum canto e saiu. Ah, tá. A professora Regis Meires, que está aí, não é o Ricardo? Sou eu. Oi, professora, tudo bem? Oi, Ricardo está na formação, está no SEDUC. Ah, tá.
Cineide, Dá para fazer duas aproveitando... coisas ao mesmo tempo, 2 reuniões. Ó. Aproveitando que é online, dá para trabalhar em 2 reuniões. Brincadeira, gente. Deixa eu só aproveitar, porque a questão do pirarucu também me intriga muito. E as Pois PROC conseguiu uma saída que foi quando eles entram em chamadas públicas, tanto principalmente das compras institucionais, eles apresentam junto a declaração do IBAMA. Oi, eu acho que eu fui removido da reunião. Oi, vocês estão me escutando? Não, eu falei prestação de contas, a gente precisa de apoio, aí o procurador faz o quê? Corre. Eu fui removido da reunião. Deixa aí corre, né? Na hora protesto. que a gente precisa de apoio, fala assim, não, prestação de contas, vai prejudicar o gestor, aí some. Não, estamos aqui para aguentar as buchas. Então, beleza, Cineide? Pode deixar encaminhado isso, né? Que vocês mandam um ofício para a gente até semana que vem, para chamar a reunião nacional sobre a nota técnica, para a gente e para a Sexta Câmara. Ok? Cineide está sem seu áudio. Ah, tá, eu tava falando. Não, Isso. tranquilo, tá. A gente faz sim. Cobrança, Tá. A gente adora fazer cobrança. Pronto. Aí eu apoio. Assim que você me mandar, eu já uso isso para falar lá com a Eliana e eu acho que a gente consegue, até antes da próxima reunião da Catrapoa, já ter essa reunião nacional. Tá, Mas e aí, nessa ela reunião, gosta de fazer a reunião no mínimo frisar... com uns 3 semanas de antecedência. Então, quanto antes você mandar, melhor. Tá, e aí a gente tentar ver se a gente consegue transformar isso em lei, né? Que isso Boa, garante. boa. No ano que vem tem troca de gestão, então isso é muito preocupante para a gente, porque a gente vai ter que começar tudo de novo com relação a tudo, né? E quando é lei, aí a é muito sociedade mais tranquilo. civil, né? Tudo isso envolvendo aí, eu acho que Tá. é importante. Beleza, então, gente. A Tati estava falando alguma coisa do pirarucu. Opa, Tati. Não, então, era só para compartilhar aqui uma experiência que a Asproc apresentou uma vez para a gente, numa das nossas reuniões, que eles resolveram essa questão do pirarucu apresentando junto nas compras institucionais para o Exército a declaração do IBAMA. Então, eles legal. estavam junto no processo a declaração do IBAMA, porque aí evita problema de manejo da espécie, né? Que é a espécie agora que está saindo do problema de extinção. Então, a Asproc resolveu dessa forma e todos os órgãos estavam aceitando. Legal. Cani tem uma pergunta, né? Vou colocar aí o que a Tati falou, complementar. Hoje, nas chamadas públicas, né, nas compras institucionais, eles têm pedido uma declaração, né, que a associação faça uma declaração assinada pelo presidente de que a produção do pirarucu é própria, né, do pirarucu de manejo. Ok, a minha pergunta é assim, a gente tem recebido dos municípios uma dúvida em relação à distribuição dos kits, né, para os alunos, que continuam normal, só que a gente vai entrar agora em período eleitoral e eles estão preocupados se isso não vai ser um problema com a questão da legislação eleitoral. A gente tem orientado que eles continuem normalmente, mas eu queria saber se vocês sabem alguma coisa em relação a isso. Se o procurador sabe, alguém pode esclarecer. Desculpa. Fernando? Desculpa, pode repetir a pergunta? Que eu estava perdido. Ô, Fernanda, então, é assim, os municípios, eles continuam distribuindo os kits alimentares, da alimentação escolar, nas escolas, nas casas, né? Normalmente, com agricultura familiar e tudo. Mas agora a gente vai passar por um período eleitoral. E eles querem saber da restrição. A gente tem orientado que eles continuem, porque é alimentação escolar, mas eles estão preocupados em relação a isso. Se isso pode caracterizar a quebra de alguma legislação. Olha, eu posso até questionar o colega do eleitoral, mas a regra eleitoral é a seguinte: você não pode, políticas que estão em andamento, tipo PLENAI, e são políticas públicas, elas continuam em andamento, né? Merenda escolar, Bolsa Família, você não corta o Bolsa Família durante o período eleitoral, correto? Então, em tese, se é uma política que está em andamento, ela se mantém. Mas, se vocês quiserem fazer o questionamento específico, me manda por escrito a pergunta específica que eu mando para o procurador eleitoral aqui para ver qual que é o entendimento dele.
Mas em princípio, é isso, sabe? Políticas em andamento, elas devem se manter mesmo porque é a segurança alimentar, né? É merenda escolar. Em tese, não tem por que parar, não. Agora aqui, como é FNDE, né? Então, assim, o que a gente já recebeu alguns questionamentos, a gente já fez consultas também. Na verdade, a gente fez por fazer, porque, assim, é uma política de Estado, não é uma política de partido específico. Então, a alimentação escolar, ela é lei. O repasse, ele continua, a gente não suspendeu o repasse, pelo contrário, a gente está tentando parcelas extras, né, levando em consideração a pandemia, e não vai gerar campanha eleitoral, uma vez que é uma política de Estado, então o recurso é federal. Tem a ação compartilhada aí, então tem alguns municípios que estão falando, não, vou suspender porque vai gerar campanha. Eu falei, não vai suspender porque é uma política de Estado. Então a gente, como FNDE, a gente assegura que pode continuar com a alimentação escolar nesse período de eleitoral, sim. Se tivesse recebendo essa alimentação em sala de aula, durante o período de aula, ele não ia ser suspenso, né? Então, assim, o prefeito está fazendo uma campanha falando que tem alimentação escolar. É uma política de Estado, né? Então, permanece, sim, com essa alimentação. Pelo amor de Deus, é verdade, né? Pelo amor de Deus. A gente teve um questionamento muito grande aqui no município de São Paulo, no estado de São Paulo também. Foi levado até para o juiz com relação a isso, teve conciliação e tudo, e o juiz assegurou que tem que manter a alimentação escolar, sim, que não é uma política de partido nenhum, de prefeito nenhum. Isso. É uma política de Estado. Então, mantém a alimentação escolar, sim, né? Então, não tem como suspender nesse período. Ainda mais agora no meio de uma pandemia. Né? Então, professor, é sempre esse entendimento que a gente tem e pode levar isso para os municípios, tudo. Se precisar, sim, a gente sai até com uma nota também, tá? Seria bom. A gente tem orientado. Porque, assim, é engraçado, né? Porque, assim, é muito engraçado, agora é meio que um desabafo mesmo, é muito engraçado porque o prefeito não está preocupado com outras ações, né? Com outros tipos de campanha. Agora, um recurso que está indo direto, ele gera uma preocupação porque pode gerar campanha. Por quê? Porque é trabalhoso fazer. Exatamente. Mas, enfim, então, assim, né? Eu fico muito indignada com isso. É muito triste a gente ouvir esse tipo de coisa. Então, a criança que está lá, que tem criança que está passando fome, não, vou suspender a alimentação escolar em período de campanha, período eleitoral. Não justifica. Mas eu acho, Cineide, que não é isso. Eu acho que eles querem continuar assim. A minha preocupação é que isso seja utilizado como uma, sei lá, era bom ter uma nota, né? Era bom ter uma nota da FNDE oficial, alguma coisa assim. São 5.570 municípios. Infelizmente, tem prefeito tem gestor que vai agir de má fé e que vai usar como campanha. Né? Infelizmente. Infelizmente, não tem como ter esse controle. Então, é ele que vai responder eticamente ao STF com relação a isso. Né? O nosso papel a gente está fazendo. Infelizmente, eles vão usar como campanha. Eu acho que era bom ter uma nota de esclarecimento do FNDE para eles, falando que a política continua, eventuais excessos ou propagandas inadequadas devem ser verificados caso a caso. E assim, o recurso ele continua indo, gente. Não tem, então, assim, se fosse para não ter, o recurso não estaria indo. Então, o gestor, ele entende. Então, assim, já é lógico que a alimentação escolar vai continuar. Agora, agir de má fé e fazer campanha, aí é uma questão ética dele, né? Uma questão ética. Mas eu vou conversar com o pessoal do FNDE para ver se a gente pode colocar uma nota, alguma coisa do tipo no site do FNDE, ou então um e-mail, uma nota mesmo no site, acho que já resolve com relação a isso. Tá? É isso, gente. O Fernando saiu de novo. Não é a gente que está removendo ele, não, viu? Proposital. É proposital. É sempre quando é um assunto polêmico, aí ele cai. Ele sai. Sempre proposital. Ele está mandando até aqui que não está conseguindo voltar. Tá. Enfim. Mas já estava terminando, né? Já está finalizando. Eu acho que a gente só... Aí eu já vou ver aqui por mensagem com ele, mas a gente pensa que ele combinado das reuniões serem sempre na última quinta do mês. E aí eu vi aqui que em outubro é dia 29, então vou só confirmar com ele, mas vocês poderiam? Dia 29 de outubro? Eu posso, a princípio posso.
É bom quando a gente marca com bastante antecedência, né? Porque aí a gente já bloqueia a agenda. Tá, eu estou perguntando aqui para ele, mas eu acho que tem gente que está colocando aí, já está respondendo, né? Dando o ok da próxima. Mas como a gente também fez esse combinado, eles também acho que já tá com essa, já está preparado. Então eu acho que é isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não sei se ele ainda consegue voltar. Eu queria só, antes da gente... quer falar, Regilene? Não, é que ele colocou aí no chat, o doutor Fernando. Próxima reunião na última quinta-feira do mês, 29/10, 9 horas. Ah, ele colocou? Ah, então tá. Colocou. Então não tinha nem visto. Tá, não, então ele pode, então tá ok. Eu queria só antes agradecer, eu acho que o Diogo... Aí eu gravei, vamos ver se dá certo, né? Essa minha gravação. Aqui é ruim, a minha gravação é ruim porque eu fico aparecendo as mensagens, né? Então, não sei se o Diogo... espero que tenha dado certo a gravação dele também. Então, agora a gente vai experimentar esse novo formato, né? De gravar e mandar só os encaminhamentos, né? Só os principais pontos. Queria agradecer ele por ter ajudado aí na gravação e vamos ver se dá certo esse formato. Tá bom? Então, boa tarde aí e um abraço para todos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Valeu. Boa tarde a todos. Até a próxima reunião. Tchau, gente. Boa tarde. Até a próxima. Se cuidem.